Olá, hoje é quinta-feira, 27 de setembro, começa agora mais um Política em Debate. Hoje, com a presença da candidata ao Senado, Mara Gabrilli, do PSDB, que está fazendo campanha aqui em Rio Preto. Olá, deputada, ela é deputada federal, está no segundo mandato pelo PSDB. Boa tarde, como é que vai a senhora? É candidata ao Senado. Por que candidata ao Senado? Primeira pergunta. Boa tarde, obrigada pela oportunidade. Bom, eu tive uma trajetória na vida pública que todos os lugares que eu passei, eu tive a oportunidade de vir da sociedade civil, porque eu sou fundadora de ONG, passar pelo executivo e depois chegar no legislativo. E todos os lugares que eu passei, o meu trabalho teve um impacto muito grande na população, um impacto positivo e um impacto de transformar a vida das pessoas para melhor. Eu quebrei o pescoço, fiquei paralisada do pescoço para baixo e pude viver numa cidade como São Paulo com uma deficiência. Então eu digo que as pessoas com deficiência acabaram me levando à vida pública e eu aprendi a fazer política de qualidade com as pessoas com deficiência. E isso acabou me credenciando para trabalhar por todo cidadão. E cuidar das pessoas, melhorar a vida das pessoas, é política de Estado, sim. Por isso que eu quero ser senadora. Essa candidatura ao Senado, ela se dá por uma vontade própria ou foi aí um chamado do partido do PSDB? Não, foi mais um chamado de Deus do que do PSDB, mas o PSDB recebeu com bons olhos. E eu faço parte da coligação, né? E acho que os outros partidos também recebeu com muito bons olhos a minha candidatura. E acho até porque o meu trabalho ele é um trabalho muito abrangente, né? E acaba agregando ao trabalho de todos os parlamentares, os nossos proporcionais. Então estamos juntos aí nessa corrida que eu tenho certeza que vai ser vitoriosa. E principalmente porque quando a gente trabalha nesse campo de melhorar a vida das pessoas, é inevitável que a gente não foque em saúde e educação, que são duas questões muito básicas para a gente conseguir melhorar cada vez mais a vida do brasileiro. E a gente sabe que pelo Senado passam as leis orçamentárias de maior importância. E isso para a gente é fundamental. Não só melhorar questões de gestão, relacionadas à saúde, relacionadas à educação, relacionadas até à valorização dos municípios e trabalhando sempre, né, o combate à corrupção, que é uma questão que no nosso país tem levado pelo menos 2% do PIB. Se a gente tivesse esse recurso hoje para investir em saúde, em educação, com certeza o Brasil estaria muito melhor. A senhora, numa entrevista à Folha de São Paulo, disse que, estou tocando nesse tema justamente porque a senhora acabou de falar de saúde, da necessidade de investir, né? Que votou a favor do teto de gastos aí do governo, mas que hoje a senhora reveria aí essa posição, é verdade? Eu votei a favor do teto de gasto no momento em que o Brasil não parava de gastar mais do que recolhia. E aquilo, naquele momento, era primordial para a gente conseguir ter um pouco mais de credibilidade, um pouco mais de investimento e tentar retroceder essa onda de desemprego que avassalou o país. Agora, o que eu disse é que eu concordo em rediscutir por conta de saúde e educação. Concordo em rediscutir, mas como estamos hoje, a gente tem muito a fazer. E vou te dar um exemplo. Assim, eu trabalho com doenças raras na saúde. E hoje a maior política pública que a gente tem para raras é a judicialização. E o que acontece? A gente paga às vezes milhões por um medicamento judicializado, ao invés de fazer uma dispensação pelo SUS e conseguir fazer com que esse medicamento chegue a todo brasileiro que precisa. O mesmo acontece emblematicamente com uma cadeira de rodas. Tem estados que demora 6 anos para entregar uma cadeira de rodas distribuída pelo SUS. Sabe o que acontece? A criança fica fora da escola e a cadeira chega. E quando a cadeira chega, ela vai para o lixo, porque não serve mais.
Então, tem muita questão que é de gestão mesmo, não só de novos recursos. Não porque não haja dinheiro. Né? Não porque não haja dinheiro, porque a gente vai lá e compra as coisas num preço e acaba jogando dinheiro no lixo. Precisa gastar bem, não é? Precisa gastar melhor, com certeza. Perfeito. Nós estamos aqui no estúdio com a presença aí da candidata a deputada federal, que é aqui da região, Ivani Vaz de Lima, e eu estou citando o nome dela justamente para essa pergunta, né? Por que a mulher, embora hoje seja maioria aí do eleitorado, é tão mal representada no Congresso? A gente sempre teve uma cultura mais masculina na política, mas eu acho que isso vem mudando. Eu faço parte hoje, né, dos tímidos 10% de mulheres, né, na Câmara Federal. E se você olhar o que acontece pelo mundo, por exemplo, o Afeganistão já tem mais de 30% então, o Brasil de mulheres no Congresso. O percentual Ruanda está brasileiro... melhor que o Brasil. Por quê? Então, assim, não é uma questão de ser um país em desenvolvimento ou não. Acho que sempre foi muito cultural. A mulher acabou se afastando muito, mas por outro lado, é tão inerente à mulher fazer política, é visceral na mulher fazer política. A mulher tem o espírito de governança. Se você caminha pela periferia de São Paulo, você vai ver que a maioria das líderes comunitárias é tudo mulher. Quando eu fundei a ONG, que eu trabalhava e buscava recurso para pesquisa científica, para melhorar a vida das pessoas, eu não tinha consciência que aquilo que eu fazia era política. E eu dizia que eu não gostava de política. E essa conscientização ela é muito importante para que as mulheres se empoderem, porque a gente precisa desse olhar. Ele é complementar ao olhar do homem e a mulher tem uma sensibilidade, ela tem essa jornada tripla, jornada quádrupla, e isso é muito importante para o país. Então eu acho que hoje o fato de termos uma verba carimbada para a mulher conseguir fazer campanha, e muitos partidos estão qualificando as mulheres em ciência política, em política pública, em liderança, eu acho que a gente vai ter uma grande melhora. Mas qual que é o maior problema hoje? Poucas mulheres se candidatando ou o eleitorado feminino que não vota nas poucas candidatas mulheres? Eu nunca fui a favor, por exemplo, de manter cota e de forçar alguém a votar em alguém, mas eu vejo a opinião dos homens, inclusive, que eles acham que precisa de mais mulheres. Eu acho que sempre teve poucas mulheres se candidatando. E eu vou te dizer, na minha última eleição, assim, eu nunca tive problema, nunca fui discriminada, mas, por exemplo, tinha um homem decidindo o horário de TV. E aí ele colocava todos os homens no horário nobre e ainda dizia assim para mim, não, mas você tem o mesmo número de inserções, e colocava eu lá na hora do almoço, de manhã, né? Então, assim, essa equidade ela é muito necessária. Eu acho que a mulher ela tem uma capacidade muito grande de mudar a política, né? E eu acho que pouco a pouco os homens também vêm percebendo essa necessidade. E eu vejo muitos homens que querem votar em mulheres. Então, eu acho que a gente está num momento bom. Para superar esse assunto, vou lembrar aí o governo, a gente teve uma presidente mulher, né, a ex-presidente Dilma Rousseff. A senhora acha que a gestão dela, o mandato dela decepcionou um pouco, assustou um pouco o eleitor a votar em mulher? Ou a senhora acha que não tem nada a ver? Pode ser que um pouco isso tenha acontecido, porque foi a primeira presidente mulher. Né? Infelizmente ela decepcionou, né? Mas assim, ela é aquele tipo de mulher, então tem muitas mulheres de qualidade. E muitos homens também decepcionaram, né? Muitos no cargo, homens né? decepcionaram. Você vê, por exemplo, o governo Temer. O governo Temer praticamente não tinha mulher, né? E também foi um governo que não deu muito certo, não. Então não é um problema de sexo, né? De gênero, né? Ter mais mulher. Mas só tinha homem no governo dele praticamente. Né? Então eu acho que assim, as mulheres, se você for avaliar hoje, 40% dos lares no Brasil são chefiados por mulheres. E a mulher, ela tem uma outra questão que é muito importante, porque a mulher concebe, então assim, está no DNA dela, dá origem a outra pessoa. E ela tem um compromisso com o outro que é visceral, ela tem a governança no espírito dela. E ela acaba tendo uma relação com a coisa pública
que é o outro, que também é visceral. Então, acho que a gente tem que abrir oportunidades para as mulheres poderem fazer política pública, porque isso surte muita qualidade. E esse olhar complementar com o homem, a gente gosta dos homens para fazer política. O olhar complementar é também muito importante. Uma declaração também atribuída à senhora diz o seguinte, aspas, que mais do que criar novas leis com pessoas com deficiência, é preciso fazer que elas sejam cumpridas. Isso vale também para as outras minorias, gays, negros? Eu acho que assim, quando a gente pensa em diversidade, agora a gente até volta no assunto da mulher, porque muito do que a gente está precisando é diversidade. Olha como o governo, o primeiro-ministro do Canadá montou o governo dele. Tinha de tudo lá, lésbica, gay, negro, índio, mulher. E perguntaram para ele, mas por que o senhor fez um governo assim? Ele respondeu, porque estamos no século XXI. Não dá para a gente esconder as pessoas, elas existem. Agora, o que a gente precisa? Trabalhar sempre a educação, sabe? Para respeitar o ser humano e contemplar essa diversidade, porque isso é representatividade. E as questões saem com mais qualidade. Agora, com relação à pessoa com deficiência, primeiro, tem acontecido algo muito interessante, porque os gestores públicos estão percebendo que quando a política pública é boa para quem tem deficiência, seja calçada, seja no transporte e principalmente na educação, se é boa para quem tem deficiência, é boa para todo cidadão. É boa para o idoso, é boa para a mãe que empurra um carrinho de bebê, é bom para o cego, é bom para o adulto, é bom para o adolescente. Isso virou um termômetro. E a Lei Brasileira de Inclusão, que eu tive a honra de ser autora de substitutivo e relatora, ela virou uma referência, e não só no Brasil, ela virou uma referência no mundo, porque ela é a Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência, que é o que existe de mais moderno em legislação de inclusão no mundo, regulamentada. E até que na sequência eu acabei sendo eleita para um cargo na ONU, eram 9 vagas, e a partir do ano que vem eu tenho um mandato, eu virei uma perita da ONU, e eu vou relatar aos países e fazer recomendação aos países que descumprirem legislação de acessibilidade. E isso colocou o Brasil num outro patamar e também aumentou a responsabilidade do Brasil. Agora a gente tem que cumprir a lei, porque de legislação a gente está muito bem. Perfeito. A senhora pode falar resumidamente um pouco da história da senhora? A senhora ficou tetraplégica com 26 anos de idade, é isso? Como é que foi isso e como é a vida desde então? Então, eu quebrei o pescoço no acidente de carro e além de eu ter perdido os movimentos do pescoço para baixo, eu não respirava mais sozinha. Eu só respirava com auxílio de aparelhos, eu era ligada a uma tomada. E por conta disso eu também não falava, porque não saía som, que eu tinha traqueostomia. E não existia uma previsão se um dia eu voltaria a respirar. Por isso que eu acho que eu sou tão assim, eu acho tão incrível tudo, poder ir e vir, e vou para Brasília toda semana, e assim, eu nunca reclamei de ir para Brasília, né, pelo fato de ter saído da tomada. E é mais emblemático ainda, porque eu fiquei tanto tempo sem falar, e hoje é a minha matéria-prima de trabalho, e o meu trabalho é dar voz a muito brasileiro invisível que nunca teve oportunidade. Então, a minha vida se fez assim, e tem mais um fator na minha vida que me traz muita gratidão, que é o fato de eu poder ter uma assistente pessoal, uma cuidadora, porque se eu não tivesse esse profissional do meu lado, que está aqui, a Késia hoje, eu não ia conseguir fazer nada, eu ia ficar jogada numa cama, como a maioria dos brasileiros. Então, assim, eu sou a primeira parlamentar que entra no plenário, que vai nas reuniões, com um profissional desse do lado. E é claro que eu não deixaria de fazer vários projetos de lei para que os brasileiros tenham acesso a isso. Os idosos, as pessoas com doenças severas, com doenças raras, com deficiências severas, aquelas mães que têm filho com deficiência intelectual, que vivem na agonia com quem que meu filho vai ficar o dia que eu não estiver mais aqui. E o Brasil não tem política de cuidados. E esse é um dos desafios que eu trago para o Brasil e que eu quero levar para o Senado para deixar o Brasil um país muito mais
inclusivo, mais humano. E eu sempre digo que o fato de eu poder ter trabalhado, né, com a sensibilidade que essa tetraplegia me trouxe, eu trabalhei para o público e trabalho mais vulnerável desse país. Porque quando tem uma crise, alguém vai ficar para trás, quem fica para trás são os negros, são as pessoas com deficiência, são os mais pobres e pior, principalmente as mulheres nessa condição. Então isso acabou me credenciando para trabalhar para todo cidadão e para trabalhar o direito das pessoas. Mais uma perguntinha aí, chegando na fase final, sei que a senhora tem mais compromissos na cidade. Sobre a eleição agora, o que acontece com o PSDB? Tanto na eleição presidencial, cujo candidato, o ex-governador Geraldo Alckmin, não empolga, está patinando aí nas pesquisas, e mesmo em São Paulo, onde o PSDB teve uma hegemonia, tem uma hegemonia aí de 24 anos, né, no governo, está com dificuldades. Quer dizer, o candidato está bem, o Dória, né, João Dória, mas está lá o SCAF está ali no encalço, quer dizer, existe uma disputa aguerrida aí no PSDB em São Paulo, onde o partido sempre teve hegemonia. Eu acho que o PSDB, ele teve um histórico dificultoso nos últimos anos por conta de denúncias mesmo. Mas eu não acho que seja o PSDB. Eu acho que o povo brasileiro, ele tem sido conduzido por uma questão emocional, totalmente emocional. E você sabe que no nosso corpo, hierarquicamente, o sistema límbico está acima de todos os sistemas e é ele que controla a emoção. E eu acho que a gente está num momento que está faltando muita racionalidade para o brasileiro, porque se você for avaliar, e eu não tô querendo puxar a sardinha para o meu lado, não, mas se você for avaliar a vida pregressa de cada candidato, e você for ver o que o Geraldo Alckmin já fez pelo estado de São Paulo, e o estado de São Paulo sempre foi uma locomotiva nesse país, ele é o único que realmente tem condições de assumir o país com sensatez, tirando o sul contra o norte, o pobre contra o rico, o trabalhador contra o empregado, que foi uma questão emocional que avassalou nosso país. E assim, sem querer fazer grandes críticas, mas, por exemplo, o candidato Bolsonaro, há quantos anos que ele é eleito pelo Rio de Janeiro? E ele traz uma questão de segurança que as pessoas querem muito. Mas olha como está a segurança do Rio de Janeiro. E do outro lado, que exemplo que a gente vai dar ao Brasil de um partido que, com tanta corrupção, que avassalou o país, que acabou com a vida do trabalhador brasileiro e que usa um presidiário como exemplo? Como é que você explica para uma criança, para um adolescente, que um presidiário, que é bacana ser presidiário e fazer campanha? Então eu acho que tem uma questão emocional na cabeça do brasileiro. Eu espero que nos próximos dias uma luz de consciência desça sobre esse país e a gente consiga... É isso que eu ia perguntar. A senhora acredita ainda na possibilidade do Alckmin garantir uma vaga no segundo turno ou já entregou as armas já? Não, eu acredito por várias razões. Sabe que eu lembro quando o Serra era candidato, todo mundo falava, mas ele tem a cara feia, mal-humorado. Falo assim, daí, entendeu? Assim, para gerir, não importa o estilo da pessoa. E o Alckmin tem um estilo mais pacato de ser, né? E eu acho que talvez isso que o brasileiro esteja querendo, algo mais fervoroso. Mas olha, e assim, ele tem tantos atributos, e ele tem um que eu acho um dos maiores atributos dele. Ele é um homem simples. Ele tem legitimidade para falar de enxugamento do Estado. Ele tem legitimidade para falar de coisas que ele fez. Na saúde. A saúde do Estado de São Paulo recebe a América Latina inteira para tratamento de câncer, para reabilitação. É outra gratidão que eu tenho. Eu me reabilito no Luci Montoro, que tem aqui em São José do Rio Preto, e que, puxa, eu recuperei movimento de braço depois de 22 anos. Então, assim, eu tenho um estilo de ser que acredita no impossível e acredita que a gente sempre pode melhorar. E eu vejo que
o que o Geraldo Alckmin fez pelo estado de São Paulo, pelos assentamentos, e ele tem esse estilo de cuidar das pessoas, pela alimentação, o bom prato, etc. Então, assim, eu ainda acredito que nós vamos virar, e sabe quem vai virar esse jogo? As mulheres, porque as mulheres são as mais cautelosas e as que deixam para votar depois. E as mulheres querem um Brasil mais sensato, mais equilibrado para o futuro dos seus filhos. É isso aí, muito obrigado, candidata. Conversamos então com Mara Gabrilli, que é candidata ao Senado pelo PSDB, está em Rio Preto hoje, a senhora continua aqui até o final da tarde. Continua mais um pouco. Acompanha Alckmin, e o Alckmin vai estar aqui às 16h30. Eu sei, eu vou deixar meus beijos para o Alckmin, não vai, pelo Eleusis. Não estará junto. Não, porque eu estou indo para Araraquara agora. Muito obrigado pela entrevista. Boa sorte aí na sua caminhada, nessa reta final. Gente, é isso. Recebemos hoje, então, mais uma vez falando, a deputada federal Mara Gabrilli, que é candidata ao Senado. Tem uma entorragem aqui, o deputado Vaz de Lima, o vice-prefeito Eleusis Paiva acompanhando a senadora. Muito obrigado, valeu pela audiência.